Bom, então estamos aqui com mais um podcast, né, do nosso espaço. Hoje a gente tem aí duas parceiras da nossa equipe, a Thaís e a Tainá. Eu vou deixar elas se apresentarem um pouquinho. Eu sou a Thaís, sou psicóloga, atendo no nosso espaço, sou especializada em análise do comportamento, faço atendimentos infantis para adolescentes, também adultos, e trabalho na linha da TCC. Prazer, eu sou a Tainá Araújo, eu sou fonoaudióloga, há 5 anos estou formada e sou pós-graduada em linguagem e também atendo adultos e crianças na parte de linguagem e na parte de voz também. Sejam muito bem-vindas, meninas, Obrigada, né? muito A gente já obrigada. se conhece a longo prazo, Isso. mas agora estamos aqui juntas no nosso Isso aí. espaço. Hoje a gente escolheu o tema de falar de desenvolvimento infantil, principalmente para alertar as pessoas aquilo que é esperado, que é natural, né, considerado aí normal, para aquilo que fica atípico, né, quando que foge do esperado. Então a gente queria começar conversando um pouquinho de quais são os marcos de desenvolvimento, assim, o que é esperado para as crianças em cada cidade. E aí, cada uma fala um pouquinho da sua área, lembrando que a Isa é psicopedagoga, então os pequenos demoram um pouco mais para chegar por ali, mas em algum momento Passam por chegam elas. também. Sim. É isso aí. E aí, o que vocês dizem? O que vocês acham? Os marcos do desenvolvimento são aquelas características, né, que a gente espera de acordo com cada faixa etária. Então, é um conjunto de habilidades ali, não só habilidades motoras, habilidades de linguística, habilidades sociais, habilidades emocionais, que a gente espera de acordo com cada idade, né? E aí não serve como uma régua, assim, rígida, que precisa acontecer exatamente naquele mês, exatamente naquele período, mas serve como um guia para a gente conseguir mapear se tem algum atraso, se tem algum prejuízo. E quanto mais rápido a gente consegue identificar esses prejuízos, melhor a gente consegue iniciar a intervenção e focar no desenvolvimento desse sujeito, né? Perfeito. Na parte de linguagem e de fala, a gente também tem marcos que precisamos identificar, né? Então, por exemplo, quando um bebezinho ainda é bebê, ele precisa balbuciar, ele já precisa ter um sorriso social para as pessoas, interação, ele começa a imitar, bater palminha, dar tchau. E os balbucios, babá, dadá, a gente já são um marco. Então, já é um pré-começo ali de fala. E eu sempre falo que a partir de 1 ano, a gente já espera as primeiras palavrinhas significativas. Então, é óbvio que a gente não vai esperar uma criança falar muito bonito, ela vai falar errado. Paralelepípedo, né? Exatamente. É fácil de ensinar. Então, au, mamã, papá, né? As primeiras palavrinhas com significado vai começar. E é exatamente isso que a Thaís falou. Não vai virar chavinha. Fez 1 ano, vai começar a falar. Mas a gente espera que até ali uns 1 ano e 6 meses, né? Os primeiros aninhos ali, essa criança já comece a falar. Então tem um limite, né? 18 meses, a criança já tem que estar falando alguma palavrinha. Então, é um bom norteador para nós fonos que a gente já consegue identificar se está atrasado ou se está dentro do esperado. E acho que também a função comunicativa, né? Também. Que entra nessas habilidades emocionais da criança Sim. conseguir perceber no ambiente, se colocar no ambiente, buscar por atenção, né? Acho que também é Exatamente. importante, é um marco. O primeiro ano é uma bomba, né, de descobertas. A gente pega aquele RN que nem abre o olhinho direito e em 1 ano já tá andando, já tá falando as primeiras palavras, apontando e sorrindo, pegando as coisas. Então é muito rápido, né? No primeiro ano é um boom. Então, de se colocar dentro do ambiente, a criança perceber e pedir atenção, né? Chamar a vovó, pelo menos com o olhar. Essa seguir interação com o essa adulto. interação com o ambiente, né? Também é bem importante de ser observada. Eu achei legal a gente falar um pouquinho do tempo, porque eu que sou mais tia que vocês, a gente ouvia muito, inclusive dos médicos, de que é o tempo da criança. Isso gerou uma falsa ideia de que cada um ia ter o seu período de desenvolvimento e nunca tínhamos atraso, porque é o tempo da criança. Pode ser que em algum momento isso magicamente Vire a chavinha. aconteça, né? É. E na clínica a gente percebe muito isso, né? Das mães assustadas e algumas até
atrasadas por conta dessa orientação, né? É o tempo da criança. É importante, existe realmente o tempo da criança, mas é importante que a gente se baseie numa sequência de habilidades adquiridas, né? Então, perceber, assim, atrasos, regressões também, acho que é um ponto bem importante. Às vezes a criança adquire uma habilidade e depois de pouco tempo perde essa habilidade. Então, é um ponto que acende uma luzinha, né? Chama um alerta, chama uma atenção. Então, tem sim o tempo da criança, mas tem uma ordem cronológica, né? Tem um guia, uma reguinha ali que a gente pode ir seguindo. Sim. Na psicopedagogia é um pouco mais fácil da família identificar, porque tem a escola, né? E na escola não tem muito essa de ter o tempo da criança. Ela precisa seguir aquele cronograma ali. Então, ela precisa ter a parte de pré-alfabetização, precisa adquirir ali algumas habilidades que também estão nesses marcos, né, de desenvolvimento. Depois chega a fase de alfabetização, ela precisa aprender as sílabas, precisa aprender a juntar as sílabas e toda essa parte. Então, a família acompanha melhor na escola. Por que todos os alunos estão conseguindo fazer isso e meu filho ainda não, né? Então, são alertas que são mais fáceis de perceber, né? E que não é só quando aprendeu a ler e escrever, né? Ele tem atraso que ele não consegue ler e escrever. São tantas habilidades, né? Tanto pedagógicas, de conteúdo, quanto a parte cognitiva também, né? Eu gosto do comportamento de aluno. De estudante. São habilidades que a gente trabalha, comportamento de estudante, que eu chamo. A gente teve eu acho que uma mudança importante com a pandemia, porque aí faltavam os estímulos, né? Então, durante a pandemia, as pessoas ficavam mais em casa, as crianças que eram pequenininhas estavam só com os pais, né? Todo mundo muito assustado. E aí, a gente teve um aumento, eu acho que nesses atrasos. Vocês concordam com essa ideia? Nossa, a procura foi muito maior depois. Primeiro porque os pais começaram a olhar mais, né, para os filhos, começaram a perceber mais eles dentro de casa, porque passa o dia todo na escola, depois vai pro balé, depois vai pro judô, depois vai não sei o que, natação, e acaba que nem enxerga a criança, né? Sim. E também por todo o atraso que teve, né? As escolas não souberam ali como fazer isso, porque existia foi uma possibilidade boa, né? Essa pandemia tinha várias coisas para se explorar que a escola poderia ter feito, mas não fizeram. Acabaram fazendo atividades ali só para cumprir prazos e tal, e aí acabou que atrapalhou demais. E a procura depois da pandemia foi absurda, né? E acho que principalmente na pandemia, a falta de estímulo, né? A criança ficou em casa o dia todo, presença de telas, a gente sabe, né? Enquanto mãe, eu sei que tem tela, é difícil da gente tirar da rotina dos nossos pequenininhos. Mas assim, num cenário de pandemia, onde a única atividade era telas, então aumentou muito o nível dessa criança na tela, pouco estímulo, pouco convívio, pouca socialização. Então, tudo isso impacta, né? A escola, além de toda essa parte pedagógica mesmo, acadêmica, né? Tem essa parte da socialização. A criança aprende observando, aprende imitando, aprende... O desenvolvimento dela também vem disso, né? E aí, a gente privou as crianças 2 anos disso. Então, eu vejo muito essa busca devido à baixa estimulação. Tanto que a gente vê que a criança entra no processo terapêutico e a gente oferece o estímulo certo. E aí, bum, vai de uma vez, voa. Porque, e aí não querendo ou precisa não, o ambiente, ele é muito importante, né? E eu lembro que nessa época, eu fiz algumas lives no Instagram e o que tinha de mãe desesperada, porque a criança não falava, até 2 anos. E eu lembro que algumas famílias me procuravam nessa época para fazer orientação online. Então, eu lembro que, assim, eu ajudei muitas famílias nessa época, porque realmente eles procuravam, e é isso que a Isa falou, eles olhavam para as crianças e perceberam que tinha alguma coisa errada. E como que eles podem fazer para estimular a criança em casa também, que é muito importante o papel da família nessa estimulação, né? Então, foi uma época, assim, assustadora para nós também, que tivemos que ficar em casa, né? E como que, querendo ou não, foi muito bom, porque a gente também, o online, ele expandiu muito. Então, a gente percebeu que dá também para orientar os pais de forma online, né? É isso também, às vezes os pais, eles têm a boa intenção, né? Mas não sabem muito bem o que observar, ou observei algum comportamento diferente, mas não, o que eu faço agora, né? Quais são os estímulos, né? Então, é legal também esse tipo de serviço que a gente oferece, né? De orientação também. Família, orientação para a escola também,
como observar, o que observar, como interferir, né? E como estimular também, né? Acho que Exatamente. é um ponto bem importante, né? Tem Sim. como estimular com atividades simples em casa, né? Oferecer, trazer a criança para dentro das atividades do dia a dia, né? Sim. Propor que ela narrar o que a gente está fazendo, nutrir, né? Assim, vocabulário, conversar bastante. E eles gostam, né? Eles adoram participar, então é bonitinho. Eu em casa faço bastante, olha, eu tô descascando uma batata, e aí ela olha, ela presta atenção. E parece que eles não estão prestando atenção, mas eles estão. E aí, quando a gente menos Espera. quando a gente menos espera, a criança aprende, né? É verdade. E eu percebo, às vezes a gente tá lá ensinando uma habilidade, e reproduz, e repete, de repente vem. Exatamente. Que é isso que a gente faz na clínica, né? Aham. Vai por repetição e uma hora essa habilidade vai ser adquirida. Vamos falar um pouquinho do que deixa muito claro quando tá atrasado? Vamos. Quer começar pela linguagem? Muito bem. Então, os atrasos, né, que a gente percebe além da fala, a fala é a pontinha do iceberg, né? Então, quando a gente percebe, quando uma família vem com a queixa, né, um sinal, ele tá com atraso de fala. Atraso de fala não é um diagnóstico, ele é um sinal de que algo está errado. E aí, quando a gente vai avaliar essa criança, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo, né? Antes da fala vir, a gente precisa de uma série de habilidades, como imitação, interação, contato visual, para que a gente consiga identificar se realmente esse atraso ele é por algum transtorno ou se ele é realmente por uma falta de estimulação em casa, né? Que essa criança vive em telas, por exemplo. Então, os atrasos, né? A gente tem os transtornos de linguagem, que são transtornos que não necessariamente são do ambiente, né? Às vezes a gente percebe que a família faz de tudo, estimula, e mesmo assim essa criança não evolui, né? Então, é muito importante que a gente consiga avaliar essa criança o quanto antes, identificar quais atrasos estão dentro da linguagem. Então, é na parte de imitação, na parte de interação, a família também pode fazer alguma coisa em casa, né, nessa ponta, para que a gente consiga também um avanço dessa criança. Então, tem muitos atrasos dentro de uma avaliação que a gente identifica e é a partir disso que a gente começa a terapia também. Acho que é importante também mencionar dificuldade em manter contato visual, não buscar interação, né? Criança que não imita, não se atenta ao ambiente, então às vezes tá assistindo ali tá brincando com alguma coisa e aí o cachorro começa a latir, a criança às vezes nem se dá conta, nem percebe que o ambiente modificou, né? Então acho que é um ponto de alerta importante. O que mais? Eu acho que isso as telas atrapalham muito. Muito. Porque assim, é diferente uma atenção de uma criança que tá brincando com um brinquedo lúdico ou fazendo um nada, correndo pra lá e pra cá e tal. Se o tédio é importante, né? Conseguir perceber o ambiente do que a criança que tá no celular ou no tablet. Porque aí a atenção é mesmo diferente, né? Eu acho que esse tá sendo aí a nossa dificuldade de hoje. Que a gente sabe o quanto que a tela ajuda os pais, não vamos ser hipócritas. Não, meu filho eu não vou dar. Aí você tá lá desesperada com milhares de coisas da casa pra fazer, do trabalho pra fazer. Sem rede de apoio. Sozinha, você vai falar, tá, vou fazer como? Então a gente sabe que vai participar em algum momento, né? Mas que isso vai interferir nessa atenção, na percepção do ambiente, né? Até nas habilidades que teriam que ter sido desenvolvidas no ócio. É verdade. Que é importante, né? E isso aparece muito, assim, pra mim, na psicopedagogia, porque eles já chegam mais velhos, né, pra mim. Já chegam maiores. Então, olha, eu acho que tem TDAH porque não consegue ficar sentado fazendo atividade. Esse é um ponto também que aparece como atípico, né? Não consegue ficar sentado, fazer atividade, lição de casa. Nossa, é terrível, não para quieto 1 minuto. Não consegue ficar 5 minutos focado na atividade. Então, vamos lá, vamos fazer a avaliação, vamos ver, e a gente começa a perceber, né? Que é isso, é tanto estímulo de telas, de jogos, videogame, celular, televisão, enfim, que ele recebe tanto estímulo daquilo que quando ele precisa parar para fazer uma coisa sem estímulos, né? Que ele precisa pensar ainda, raciocinar, formar um pensamento, ele não vai conseguir. E não só ele, né? Até a gente também, né? Sim. Que a gente entra nesse ritmo também, né? Exatamente. Já fica difícil Às vezes pra os próprios nós, pais já têm um vício também em celular. E acaba não percebendo a criança nesse ambiente, ou
coloca um livro, lê com a criança. Não tem, porque a gente também já fica no celular ali o tempo todo, acaba não olhando pra criança também, né? Exato. E acho que às vezes mais... Eles observam a gente, né? Isso, eles aprendem muito mais pela observação, né? E acho que mais vale a gente considerar controlar o tempo do que ser, assim, tirar a tela da criança. Não vai usar, não vai usar. Não, faz parte da realidade, né? Da nossa realidade, da realidade deles. Eles vêm de uma geração tecnológica. E tem coisas boas também, né? Tem todo o seu lado atividades, bom. jogos. A gente consegue usar pra muita coisa Sim. positiva, né? Mas acho que controlar o tempo é a chave do negócio, né? Uma outra coisa que eu observo também são a questão das estimulações da tela em si, né? Eu sempre oriento, se for dar, que seja um desenho de baixo estímulo. Aquele desenho antigo, sabe? Procura desenho da nossa época, que não tinha nada daquela patrulha As cores canina. mais apagadinhas, né? Isso, tem Sim. vários desenhos que você pode procurar que são mais tranquilos, que não vai estimular tanto a criança, né? E aí eu procuro esses desse estilo também. Sempre que tenha começo, meio e fim, que conte uma Isso, história, né? exato. Porque hoje eu percebo, os desenhos são muito agitados, é muita cor, é muita coisa. Não Parece... tem uma história, né? É muito Não tem rápido. profundidade, a criança não aprende nada, você não consegue trabalhar aquilo depois. O que você assistiu? Qual foi a É história? muita coisa Viu tanta acontecendo. coisa ao mesmo que nem tempo. sabe o que viu, né? Exatamente. E é importante a gente pensar sempre na parte neurológica, né? O vício das telas, ele não é só um vício comportamental, né? A gente percebe que aquela quantidade de estímulo tem uma alteração neurológica. Eles acabam ficando... Eles não, né? Nós. Todos nós. Todos nós. Acaba ficando viciado numa dopamina rápida, né? Um prazer rápido. Tanto que as crianças perdem o interesse da TV porque a TV demora. Porque eu não mudo toda Sim. hora. Porque aquilo leva um tempo maior. Por conta desse prazer rápido que a gente aprende Ainda que com os antes da internet, tinha um né? intervalo, né? Então você tinha que dar É o tempo, tinha que verdade. esperar. Hoje em dia até o intervalo que tem, você consegue pular, né? Então, nada, assim, Não espera precisa nada, esperar é pra tudo nada, muito né? imediato, É verdade. né? Enquanto a gente tá assistindo as telas, o nosso cérebro tá trabalhando, né, a todo momento. Então é isso, a gente acostuma o nosso cérebro a tá o tempo inteiro recebendo estímulo, estímulo, estímulo. E aí quando a gente pega uma atividade pautada ou uma coisa com menos estímulo, que precisa de mais foco, mais concentração, interpretação de texto, né? Então são Compreensão, habilidades que a né? gente vai compreensão. E isso aparece muito, assim, por exemplo, na minha sessão, a maior parte dos meus pacientes, eu tenho que começar. Se eu quero trabalhar uma atividade, eu começo a atividade digital. Sempre digital. Então, interpretação textual, leitura, tudo aqui. E aí, depois, aos poucos, eu vou caminhando pra Posicionando. estruturada, no papel, com folha, porque uma dificuldade. é muito difícil. São muitos processos. Vamos orientar aí os nossos pais como, onde e quando procura ajuda? Começa por onde? Eu acho que sempre médico, né? Escola também pontua bastante, né? Às vezes algum atraso significativo, a escola pontua, os pais começam a perceber, né, essas características aí um pouco diferentes, que alguma coisa não tá caminhando como deveria caminhar, e aí vai no neuro. Vai no neuro. E aí? E aí? Eu acho que hoje a gente tem, né, muito mais opções e muito mais estudos, né? Tudo mudou muito, né? Mas a gente não pode esquecer que o médico vai sempre se pautar em sintomas. Então, se a família chega lá descrevendo que a criança não para, a criança não senta, a criança... E não é nem que vai esconder esses outros detalhes, não se atenta a isso, não sabe o porquê que isso acontece. O neuro vai pensar, lógico, num transtorno, mas graças a Deus, ó, a gente tem aí a avaliação neuropsicológica que é o começo dessa avaliação, né? Vamos entender como está funcionando a cognição, as funções ali que são básicas, pra gente começar, de fato, a pensar numa intervenção. Acho que o neuro, o pediatra, né? Todos os médicos hoje em dia pedem muito mais avaliação neuropsicológica. E ajuda todo mundo, né? Com certeza. Ajuda eles no diagnóstico, a gente na intervenção. E soma muitas características, né? Ajuda a montar o perfil ali do paciente. Na hora da intervenção é ótimo, porque eles já vêm com um perfil mais traçado, a gente já identifica eu acho estratégias. que é isso, assim, a primeira pontada é ir no neuro, né, pra ter uma direção, e aí vai afunilando essa avaliação, né, então vai pegando cada vez mais detalhes. Depois da avaliação neuropsicológica, ela vai fazer indicação de outras avaliações que ela percebeu ali, então aí vai precisar de fono, psicopedagogia, psicologia, TO, enfim, e aí vai afunilando cada vez mais para
essa avaliação ficar bem fidedigna ali com o que aquela criança está apresentando de fato. Tem um diagnóstico diferencial, né? Porque hoje em dia, na era do autismo, né? Tudo é autismo? Não. TDAH. Né? TDAH. Então, essa avaliação neuropsicológica e ir afunilando para as outras especialidades é extremamente importante. Porque a gente consegue saber exatamente o que essa criança tem. É só um transtorno de linguagem, é um TDL, é um autismo, é algum outro atraso que nada justifica. É uma falta de estimulação em casa, é uma falta de estimulação dos pais, né? Então, a gente vai avaliando essa criança como um todo, né? E às vezes nem chega a ser um transtorno, né? Exato. Muitos pais chegam, a família também, ou a escola, olha, transtorno de aprendizagem também. Então, são falta de estímulo, né? Sim. Ou estímulo em excesso de outras coisas, né? E com esse conjunto de avaliações, a gente consegue montar uma intervenção bem personalizada, né? Bem individual para essa criança, focado nessas necessidades percebidas. E aí a gente consegue somar para o desenvolvimento. Às vezes a avaliação começa na ideia de vamos procurar um transtorno e ela vai dar lá o resultado de que tá tudo funcionando muito bem, que é mais uma questão comportamental. E aí justifica aí o nosso, né, atendimento multidisciplinar. Como a Tainá disse, né, até para a linguagem a gente tem comportamento, né, a gente precisa desse auxílio mais integrado, né. Com certeza. A gente falou tudo do neuro, mas a gente não pode esquecer, né, que hoje em dia a nossa rede aí de saúde nem deixa passar de começo com o neuro, né? Precisa do encaminhamento, né? É verdade. Precisa do encaminhamento, então, normalmente o pediatra, o clínico geral, né, qualquer um que consiga abrir essa porta, mas a gente sempre parte da ideia de que qualquer questão emocional, primeiro a gente descarta as físicas, né? Com certeza. Eu acho interessante também falar que, assim, muitas vezes a família fala, mas é muita coisa, até fechar um diagnóstico, ou até ele começar a intervenção, vai precisar fazer avaliação dali, avaliação daqui. E é importante a gente lembrar justamente desse funil, né? Para, de fato, ele ter uma intervenção que funcione para ele, ou que seja uma coisa rápida, ou que de fato feche algum diagnóstico, ele precisa passar por esse processo. E que seja o quanto antes, né? Para que depois não piore essa situação, né? Então, nunca pensar dessa forma. Nossa, mas vai demorar. Não, vamos fazer agora, que já tá aparecendo todas essas questões. Vamos fazer, vamos fechar o que precisa. E depois começar a intervenção certinha, né? Sim. Eu acho que a ideia de que precisa ser rápido vem muito dessa questão da saúde, né? Porque quando a gente pensa em doenças físicas, se fala, legal, identificou, tá com gripe, vai tomar um antigripal, vai fazer isso aqui e vai melhorar. Quando a gente pensa no emocional, na saúde mental, né, de uma maneira geral, não é simples assim. Um botão que aperta, né? E falar, é isso aqui que vai fazer e vai resolver. Não, é de fato um processo, né? A gente tá falando de processo de desenvolvimento. Então, a intervenção não vai ser específica, né? A gente precisa com a medicação conhecer. Não vai ser dessa forma. Mesmo com a Exatamente. medicação. E essa é uma dificuldade, né? A busca por resultados rápidos, né? A gente recebe uma demanda emocional, uma demanda complexa, e aí a gente precisa resolver isso rápido, mas não é assim, a gente demanda um tempo, é todo um processo, às vezes tem habilidades, ou então tem conceitos que estão mais abstratos, que a gente ainda não tem acesso, então tudo isso demanda tempo, né? Essa busca por resultado rápido também interfere bastante. Até porque eu acho que assim, a família vai recebendo informações, ela percebe alguma coisa, a escola fala uma coisa, ela vai adiando, até porque falava, pode ser, pode não ser, e vai adiando. E aí a hora que fala, deve ser, vou procurar ajuda, aí já tá muito desesperado, grande, né? Exato. Pra ontem, Eu sempre falo assim, que se os pais têm uma pulguinha atrás da orelha, não espere o médico falar, olha, procura. Porque querendo ou não, hoje em dia a gente tem muito disso, de cada um tem seu tempo, espera que tá tudo bem, uma hora vai falar, uma hora vai desenvolver, mas a mãe e o pai sempre sabem, né? A gente sempre tem alguma coisinha ali que tá diferente, claro que a gente não vai comparar um irmão com outro, ou com algum amiguinho da escola, nada disso. Na verdade vai, né? Sabendo que não pode, mas vai comparar. A gente sempre compara, né? Como mãe mesmo agora, né? A gente sendo mãe, a gente não que a gente vai comparar, mas a gente vai esperando ali os marcos. Espelha, né? Espelha as características, exato. né? Então, assim, se você tem uma pulguinha atrás da orelha, se você tem uma dúvida, a avaliação não vai fazer mal, né? Sim. Procurar ajuda não vai fazer mal. Então, é muito importante procurar ajuda especializada,
né, de profissionais realmente capacitados, porque nem todo profissional, né, é capacitado para o atendimento infantil, né? Então é muito importante procurar orientações para que a criança possa se desenvolver como um todo, né? Isso. E lógico que o profissional é sempre aquele volta na pulguinha atrás da orelha. Olhou, gostou, né? Porque tem, como a gente tá falando de coisas que não são palpáveis, você tem que confiar naquele profissional, né? Ele tem que te Sim. passar uma credibilidade. Ele vai demorar pra te mostrar um resultado, não vai sair no exame. Exato. Então, é acerto e erro. Desse eu não gostei, procura outro. Esse eu achei legal. Então, entender que esse leque é muito amplo, né? E que o vínculo faz toda a diferença, né? Na intervenção, na avaliação. Toda a Sim, diferença ali com o paciente e com a família também, né? e não tem jeito, né? Por exemplo, dentro da fono, a gente vai trabalhando a linguagem, a fala, e a gente percebe, precisa da psicóloga. E a gente vai encaminhar para psicóloga. Precisa fazer um neuro, e a gente vai encaminhar para Fê, né? Então, a equipe, ela ajuda como um todo o paciente, né? Por isso que é importante a equipe multi, né? Assim, Exato. cada um consegue fazer a sua avaliação, determinar esses objetivos. Às vezes chega um paciente lá pra fono e a fono fala, eu não consigo, ele não permanece. Ele nem sentado, senta. ele não tem comportamento básico. E aí entra a psico pra Exato. trabalhar essas habilidades muito básicas. É um e que trabalho em ajudam, conjunto, não tem isso, jeito. E que ajuda no manejo da fono, ajuda no manejo da psicopedago, Com certeza. ajuda no Um manejo ajudando de o toda a outro. equipe, né? Então é importante que a equipe tenha essa conversa, tenha esse relacionamento. Faz toda a diferença no tratamento, né? A gente, enquanto certeza. equipe, Sim, sabe o quanto faz diferença a gente se conversar, a gente compartilhar e Funcionar ter junto. trocas. Correr pro mesmo lado, né? Correr pro mesmo Exato. lado. Vamos correr pro E não mesmo só a lado. equipe, né? Destacando também a importância da família Sim. participar desse Envolvimento. processo, Entender o entender o que está processo. acontecendo. Acho que esse serviço de orientação mesmo, de sentar com a família e mostrar o que está acontecendo, e explicar de uma linguagem clara, fazer com que a família entenda, de fato, que a família consiga cobrar resultados, porque ela sabe o que está sendo proposto. E puxando o gancho do convênio, infelizmente, não tem esse aparato todo por trás, né? Às vezes a família tá lá levando para terapia e nem sabe o que tá acontecendo. Não tem um feedback, não tem relatório, não tem nada. E aí a família, aonde que meu filho tá? O que eu preciso fazer? A família fica perdida, né? Com certeza. E embasada naquela quantidade de horas que o médico determinou, porque o médico determina uma quantidade de horas pensando na avaliação, né? Pensando em todo esse processo que é longo, e a família consegue cobrar isso, né? Fala, não, tem que fazer 10 horas, tem que fazer 20 horas, tem que fazer 40 horas. E essa é a única informação que ficou clara, né? É verdade. E às vezes com a nossa avaliação nem precisa dessa quantidade, quantidade, né? Às vezes com uma exato. avaliação mais afunilada a gente consegue perceber que as habilidades estão desenvolvidas em algumas áreas, em outras não. Então vamos dedicar essas 10 horas, vamos dividir de uma forma que faça mais sentido para essa pessoa. Então colocar mais horas se a demanda é fala. Personalizado, Personalizar, né? individualizar. Exatamente. Então, vou dar o crédito aqui pro nosso espaço. É isso. Profissionais muito bons que fazem esse serviço, né, de avaliação correta, com protocolos, de forma bem personalizada mesmo, né, de acordo com as habilidades ali, não como os planos de saúde, né, que você precisa passar por esse passo, esse passo, esse passo. A gente faz orientação também de pais, orientação escolar, né, todo esse serviço. Além de contar aí com essa equipe multidisciplinar, que a gente se conversa, a gente se reúne, a gente tem muitas trocas sobre os pacientes, né? Que faz toda a diferença, né? Especializado, né? Individualizado, personalizado para aquele paciente, que nem todo Exato. paciente é igual, Uhum. né? Igual você falou das horas. Como se aquilo fosse Um combo, né? preditor para o paciente. E muitas vezes não, né? Exato. Mas a gente entende também, né, no nosso espaço, as questões e as demandas financeiras. E é lógico que quando tem uma quantidade absurda de horas, todo mundo aqui vive num Sim, mundo real, sim, sabe sim. que isso é Fica inviável difícil, de, né? A de ser conta feito não totalmente fecha, né? no particular. E aí a gente mesmo consegue fazer essas indicações, sabe? Falar, ai mãe, ó, aqui é melhor uma clínica pelo plano. Porque a gente te orienta, a gente cobra a clínica, a gente conversa, né, para manter aquilo personalizado, mas essas quantidade de horas. E tem pacientes que sim, vão precisar das 40 horas por semana, né? Não, E não é uma orientando mentira, a família, né? né? Falar, ó, ele precisa disso, ele precisa atingir isso daqui, depois das avaliações, a família consegue cobrar isso das clínicas, né? Sim. Que é essa a Verdade, ideia, na verdade. Né? Sim.
e consegue fazer aí a parte do plano de saúde, que não é barato. Exato. E essa é a maior queixa, né? A gente ouve bastante isso. Fala, poxa, já pago tão caro no plano de saúde e aí tem que pagar tudo no particular? Não, E aí exato. também existe a possibilidade do reembolso, né? Que a gente Sim. trabalha dessa forma. Enquanto profissionais, a gente recebe muito essa demanda, né? A família já Já paga... conhece essa burocracia, Já né? conhece, a família já paga o convênio e aí vai pagar por fora. Não, então a gente faz a emissão das notas, né? Toda a documentação certinha, tudo declarado conforme todos os conselhos exigem. A verdade é que, assim, a nossa preocupação é com o paciente, né? Como ele chega para nós e aonde ele precisa chegar. Então, a gente quer oferecer o melhor serviço para ele, ainda que não seja com a gente, nesses casos que demandam muitas horas, né? A gente quer passar para essa família essa segurança. Então, a gente vai indicar uma clínica, falar, olha, ele precisa de muitas horas, você não vai conseguir fazer aqui, mas você vai para lá, a gente te ajuda, a gente supervisiona o que precisa, a gente passa orientações. Né? E orienta e trabalha mais ativamente com a família, né? Exato, Torna a família o protagonista dessa situação, orienta como eles podem ter acesso a tudo o que está acontecendo com a criança, como eles podem cobrar o profissional, como eles podem ter acesso, como eles podem ler aqueles resultados, né? O que quer dizer aquele relatório imenso, cheio de gráficos. Exatamente. Né? Então, ajudar na interpretação de tudo isso. E acho que principalmente ser um pilar aí do desenvolvimento da criança, né? Nós, terapeutas, família e escola. Com certeza. Né? E agir em conjunto aí, focando. Essa engrenagem precisa de todos esses bens, Precisa, né? sem essa pecinha não funciona, Não vai né? rolar, não vai funcionar. Bom, eu acho que falamos tudo. Tem alguma coisa que vocês acham? Eu acho legal a gente falar, porque eu recebo, como eu faço avaliação neuropsicológica, eu recebo muito assim, doutor, eu vi no TikTok, então agora eu tenho TDAH, me encaixo em tudo que eu vi no TikTok. Então a gente conseguir explicar um pouquinho de que é legal, é importante a gente usar aí as ferramentas para ter mais informações, para entender que pode ser uma possibilidade, mas não esquecer de que a gente precisa de um profissional que fale, vamos ver isso. Não TikTok era de quem? né? Não, e agora com o ChatGPT o pessoal Isso tá que eu ia fazendo falar. terapia. Na época da IA, Não exclui a avaliação do profissional, né? Não exclui a percepção do profissional que já está trabalhando com isso, já está lidando com isso, tem um olhar diferenciado, né? Então, às vezes a gente soma. Eu sempre falo para os pacientes na clínica, mas será que eu tenho TDAH? Eu falo, então, é como se fosse um copinho. E a gente vai jogando as características e vê se o copo transborda. Mas, às vezes, a gente tem características de alguns transtornos, todos nós temos, né? Alguém é um pouco mais esquecido, tem um pouco de seletividade alimentar. Habilidades e dificuldades. Habilidades sociais. Eu mesmo tenho dificuldade nas habilidades sociais. Olha eu aqui, enfrentando as minhas. é que nessa era da informação é muito bom, porque as pessoas acabam estando mais procurando, curiosas. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Né? Então, e ao mesmo tempo, esse boom de informação também causa muitas dúvidas nos pais, né? Então, estamos aqui para isso, para orientar e saber, ou não é? Precisa ou não precisa? E orientar os pais dessa forma, né? Vai por aqui ou vai por ali? Bom, os pais têm aí, os nossos acessos, né? Entra em contato com a gente, manda lá no Instagram, tira as dúvidas, a gente vai estar sempre aberto aí a dividir informação, que acho que o nosso papel começa por aí, né? Com certeza. Primeiro a gente divide informação, para depois a gente conseguir fazer aí as nossas intervenções. Meninas, quero agradecer vocês por mais esse Muito capítulo. obrigada. Dizer que a gente está sempre abertos a vamos papear. Que isso é uma coisa que acontece em todas as áreas, né? Falar verdade. é uma coisa que a gente sabe. Muito Obrigada, meninas. Obrigada pelo Pelo convite, convite. pelo bate-papo, pelas trocas. É importante, né, que a gente tenha esses momentos aí. Isso mesmo. Obrigada, Passar as meninas. informações, né, pra todo mundo.